Prefácio à Sabedoria da Kabbalah, com o Dr. Michael Leitman. Olá a todos. Este é o Prefácio à Sabedoria da Kabbalah, com o Dr. Michael Leitman. Olá a todos. Dr. Leitman, olá. Temos o nosso quinto episódio hoje. Falamos do nascimento dos nossos desejos, Partsufim. Partsuf é desejável, vamos deixá-lo assim. Devemos usar este termo. Vamos falar de como o desejo aparece, como desaparece, que tipo de memórias temos, o que nos acontece, numa base diária, a cada segundo. E vamos estudar as raízes deste fenómeno que nem sequer pensamos porque obtemos prazer desta forma e não de outra forma qualquer. Ok? E isto é o que Bala Sulam escreve no seu artigo único. Este é o único artigo em que ele explica a sabedoria que uma pessoa vê desta forma. A primeira coisa é o que é este Partsuf? Que tem um corpo, uma cabeça, os limites. Dr. Lightman, o nosso mundo é um desejo de receber prazer, de receber preenchimento. Isto é, na verdade, a sua matéria, a sua essência. Tudo o que vemos à nossa volta, nos níveis inanimado, vegetativo, animal, para onde quer que olhamos, tudo é matéria, cuja única qualidade é absorver. Receber preenchimento, ficar saciado. Toda a matéria à nossa volta é apenas um desejo de receber prazer. Isto é, na verdade, a única coisa que existe no nosso mundo. Nada mais, desde as moléculas aos átomos, até às maiores estrelas e nebulosas. Tudo é um desejo de receber, tudo o que vemos. E, portanto, tudo o que preenche esta matéria, que a faz mexer, reagir de alguma forma, isto não é o desejo de receber, mas o preenchimento em si mesmo, que preenche a matéria e faz todos os seus movimentos, reações, etc. E, portanto, tudo no nosso mundo é feito disto, a natureza, o espaço, não importa. Não importa o quê, tudo é um desejo de receber preenchimento, de receber prazer, que absorve e que recebe em si mesmo prazer. Isto é tudo o que vemos no nosso mundo por muitos, muitos anos. Temos estado a estudá-lo e isto é o que revelamos. Isto é tudo inconsciente, este desenvolvimento dos nossos desejos, a evolução dos nossos desejos, Dr. Leitman, certo? E se falarmos de um desenvolvimento consciente, o que é este desenvolvimento consciente? Dr. Leitman, um desenvolvimento consciente é quando começamos a compreender a razão pela qual que apenas através do desejo de receber podemos viver. Não podemos viver apenas de um desejo de receber, precisamos de estar no desejo de doar. E é aqui que começa o nosso problema. Como é que podemos desenvolver este desejo de dar? E aqui recebemos ajuda da sabedoria da Kabbalah, começamos a estudá-la, como desenvolver em nós não o desejo de receber, mas o desejo de dar.
Esta ciência da doação é a ciência da Kabbalah, da sabedoria da Kabbalah. E está em contradição com os outros métodos, a todas as outras ciências e as outras abordagens, cujo único objetivo é lidar com o desejo de receber, que é aquilo que é a base do nosso mundo, da nossa natureza. Então, quando estudamos esta ciência, existe este desejo enorme e este preenchimento que preenche, que satisfaz este desejo, chamamos-lhe luz, uma espécie de combustível que desenvolve este desejo. E existem pessoas que depois de um certo período de desenvolvimento, porque não existe tempo na sabedoria da Kabbalah, não existe espaço, há pessoas que começaram a alcançar tudo isto, a realizar tudo isto, Dr. Leitman, certo? E eles descrevem este estado, o nascimento dos Partzufim, quando uma pessoa de forma consciente percebe esta luz, Dr. Leitman, certo? E tudo é constituído de três partes. Existe a cabeça, o corpo, o sof, o fim. Dr. Leitman, se a pessoa recebe o desejo, a qualidade da doação em cima do desejo que ele tem no nosso mundo, então já pode começar a aprender a sabedoria da Kabbalah e de forma gradual estuda de que forma esta qualidade de doação está nele, se encontra nele, da forma como ele sai de si mesmo, e isto vai ser uma nova qualidade que na realidade não existe no nosso mundo. Anfitrião, e esta qualidade é o Partzuf, Dr. Leitman, certo? Esta qualidade vai criar numa pessoa um certo espaço vazio para esta qualidade de doação, e esta área vai ser chamada de Partzuf dentro dele, dentro da pessoa. Então, se compreendi o Partzuf, se puder dizê-lo, é um trabalho consciente com o prazer. Dr. Leitman, certo? Anfitrião, porque no nosso mundo, quando recebemos prazer, não fazemos nenhum cálculo. Isto não é chamado de preenchimento nem prazer no nosso mundo. E na espiritualidade existe. Bala Sulam escreve que qualquer Partzuf é constituída de três partes. De onde é que vêm estas três partes? Dr. Leitman, acontece que quando uma pessoa se quer tornar semelhante a uma qualidade espiritual, a pessoa deve obter a qualidade da doação, a qualidade do amor, a qualidade de doação aos outros. Se esta qualidade aparece na pessoa, nasce na pessoa, então já pode considerar-se um cabalista. Ao expressar esta atitude positiva aos outros, a pessoa começa a formar o seu desejo de doação ao aproximar-se dos outros, ao doar aos outros, e isso é expresso em unidade, em conexão. Se a pessoa agir desta forma, torna-se num cabalista. Anfitrião, então se percebi corretamente, então através dos outros, através da sua semelhança, através de doação aos outros, torna-se semelhante ao Criador, em qualidades. Dr. Leitman, certo? E não existe diferença se damos ao Criador ou uma pessoa, a todas as pessoas, totalmente certo? Exatamente. Então começa a receber preenchimento, satisfação desta conexão com o Criador. E a parte em que ele não é capaz de dar tudo, a parte em que ele é capaz de dar, onde ele realiza este cálculo, esta parte é chamada de Rosh, cabeça. A parte onde a luz entra é chamada de corpo
E dentro deste corpo, a parte onde ele não pode receber é chamada o Sion, Sof, fim. E é por isso que sabemos como é que o corpo da pessoa se parece, porque é que o corpo da pessoa se parece desta forma. Estamos a falar de desejos, não partes do corpo físicas, mas para dizer que na espiritualidade existe este cálculo. E qual é a conexão entre estes desejos, estes cálculos que realizamos a cada momento e os mundos? Qual é a conexão entre os Partsufim e os mundos? Dr. Lightman, os mundos? Os mundos são a criação de forças que são feitas destes desejos específicos, constituídas destes desejos específicos, o corpo, as pernas. E estas são feitas, constituídas de elementos específicos e compõem estes mundos. E desta forma criam um grande número de desejos conectados de uma determinada forma e criam objetos específicos. Anfitrião, então, mundos são como um ambiente externo, Dr. Lightman, certo? É uma coleção de desejos separados que se conectam de uma maneira específica por forma a afetar a natureza de uma forma específica. Então, qual é esta ligação entre os 5 Sefirot, 5 Paratsufim, 5 mundos? Dr. Lightman, isto está dividido em 5 porque esta é a qualidade da luz, a qualidade da doação e a qualidade de recepção, que podem conectar entre elas, se aproximarem uma da outra, através de 5 níveis que são chamados Keter, Chokhmah, Binah, Zerampin e Malchut. E então estas qualidades de luz, desde Keter, que é o estado mais elevado, vão descendo gradualmente e aproximar-se das qualidades de Malchut, a última fase. Anfitrião, e então Bala Sulam escreve depois 5 mundos, 5 Partsufim, 5 Sefirot. Estes são os que compõem os 125 níveis espirituais. É como metros, centímetros, tudo depende da escala que usamos. Dr. Lightman, certo? E se os Partsufim, um Partsuf diferente é um desejo, então o que é que são Sefirot? Dr. Lightman, Sefirot advém da palavra iluminação, sapir em hebraico. A luz entra no desejo e brilha neles. E então estes desejos são chamados Sefirot. E os mundos, se pudermos dizer desta forma, advém da palavra ocultamento, ocultação. Dr. Lightman, certo, os mundos são o oposto, ocultam a luz. Anfitrião, então a pessoa, quando sobe estes níveis, revela esta iluminação e o ocultamento, a ocultação desaparece. E estes são os 125 níveis de revelação, de ascensão. E qual é a diferença entre todos estes Partsufim, dos desejos dos nossos, os desejos do nosso mundo existem em diferentes qualidades? Por exemplo, receber prazer de beber chá ou receber prazer de poder de controlar as outras pessoas. Qual é esta diferença? Dr. Leitman, quase que não existe diferença, porque o poder egoísta é egoísta, ah, e o altruísta quase que não existe diferença, mas recebemos muito mais prazer de poder do que beber uma chávena de chá. Dr. Leitman, certo, mas são diferentes qualidades.
Na espiritualidade, a diferença é quando estamos a realizar ações espirituais de união e doação aos outros, e através disto, ou nisto, recebemos, através disto, sentimos que estamos a dar, que nos estamos a aproximar uns dos outros, que estamos a elevar-nos a níveis espirituais. Anfitrião, então talvez a diferença seja a conexão com o Criador, Dr. Lightman, certo? Então como é que pode ser que em cada nível existe mais conexão com o Criador? É essa a diferença entre os partos do fim, Dr. Lightman, certo? Ok. Este é um artigo bastante grande, tem centenas de páginas e Bala Solam descreve aqui um processo interessante. Escreve como a conexão com o Criador, como este desejo, este preenchimento entra no desejo, é através de Tanta, Tamin, Nekudot, Tagin, Otiot. Podemos clarificar isto um pouco? Dr. Lightman, isto são 4 tipos expressos em 4 fases do vaso. A luz que preenche estes níveis, a luz que preenche o vaso, até ao ponto em que é absorvida no vaso. Anfitrião, se pegamos num exemplo do nosso mundo, para que os nossos estudantes possam compreender, por exemplo, eu pego em algum prazer. Vamos pegar numa maçã. E se começar a comê-la, no início, temos este produto. Quando esta fruta chega, isto é chamado de tamin. Certo? Dr. Lightman, certo. E quando acabo de a comer, depois de a ter terminado, este prazer começa a desaparecer, mas o sabor fica. E estas memórias acerca do sabor, isto são chamados tagin. E as memórias da forma como estes prazeres entraram são chamados de otiot. Então o que é suposto uma pessoa fazer com tudo isto? Dr. Lightman, isto acontece de forma natural no nosso mundo, quando consumimos algo, quando saboreamos algo. Na espiritualidade é a mesma coisa. Quando a luz entra, preenche o nosso vaso. Também deixa estas memórias, chamadas tanta. E na espiritualidade isto acontece. No nosso mundo isto acontece de forma automática, a pessoa não pensa acerca disso. E qual a razão pela qual não pensamos acerca disso? Qual a razão pela qual este prazer desaparece, ficamos saciados ou não temos mais este desejo? E na espiritualidade a pessoa realiza sempre cálculos, análises. Dr. Leitman, certo? Está correto. Anfitrião, muito bem. Este é um tópico um pouco complicado, não é muito fácil explicá-lo. Mais alguma coisa? Qual é a razão pela qual os prazeres são apenas sentidos no início? Por que que são sentidos na boca, pé, e não no estômago? Dr. Lightman, porque o principal é sentir a luz antes da recepção, quando decidimos que estamos prestes a receber. Então podemos mastigar, e isto também é constituído de saliva, 32 dentes, a língua.
E então estudamos isto em grande detalhe na sabedoria da Kabbalah, e então apenas depois podemos receber este prazer e absorvê-lo. Anfitrião, então só para fazer um sumário, o Criador está sempre a afetar-nos, com prazer, preenchimento ou carências. E nós sentimos-lo como azedo ou doce. Por que é que o Criador escolheu esta forma específica de nos influenciar através de amargo e doce? Dr. Lightman, porque estes dois sabores são opostos. Definem onde nos encontramos, o que queremos. Podemos dizer que esta é a linguagem do Criador? Ele comunica conosco através de preenchimento, prazer e dor? Dr. Lightman, certo. E se sentirmos prazer, sentimos através deste tanta, através de como isto entra, temos memórias deste desejo, do passado, o futuro. E o mesmo com a dor. Por que é que isto precisa de acontecer? A natureza desenvolve-nos desta forma. Por que é que isto precisa de acontecer desta forma, Dr. Lightman? Porque precisamos de sentir em toda a plenitude a luz superior para termos um desejo completo de nos aproximarmos dele, sentir todos os seus sabores, todas as transformações. Anfitrião, penso que disse num dos seus programas que é onde somos capazes de separar entre os prazeres e o doador dos prazeres. Dr. Lightman, certo. Hoje, uma pessoa neste mundo, recebemos dor e prazer, está oculto de nós quem é a origem, a fonte de tudo isto. E isso muda tudo, e eventualmente teremos que revelar o doador dessas situações, certo? Muito obrigada, foi o prefácio à sabedoria da Kabbalah.